O conceito de rodar um tapa na cara de uma pessoa foi atualizado. Vídeo de treinamento da Rotan de Minas Gerais causa polêmica após um oficial dar um tapa tão forte na cara de um PM que o derruba. Derruba esse PM que estava sendo treinado. A corporação já afastou os oficiais envolvidos e a gente pergunta, será que precisa disso mesmo para formar um policial militar? Já um ex-coronel e especialista no assunto analisa o caso com a gente ao vivo. A Agência do Trabalhador abre a semana com 272 vagas de emprego abertas em 63 profissões. Tem salários de até R$7 mil. Fique atento que daqui a pouco a gente traz as informações para você. Morte misteriosa. Bebê de 1 ano e 4 meses deu entrada na UPA com traumatismo craniano. Kátia Gomes, qual é a suspeita? A suspeita, Malta, é que ela tenha sido agredida, porque além do trauma no crânio, a bebê também apresentava cortes e resquícios de vidro na cabeça. Resquícios de vidro na cabeça. Os pais foram levados para a delegacia e agora eles serão investigados pelo crime. Polícia é chamada para a festa em Braslândia e chegando lá, fala Rodrigo Miranda. Chegando lá, Malta, o que não faltou foi ocorrência, viu, para a polícia militar. A festa tinha tráfico de drogas, uso de entorpecentes, bebidas alcoólicas aí para menores de idade, então corrupção de menores e até um suposto estupro coletivo. Os menores que estavam na festa foram apreendidos e os 2 maiores, que eram os organizadores da festa, foram levados para a delegacia. Brasileiros são o povo do mundo que mais passa tempo no celular. Sabe quanto? 5 horas e 24 minutos por dia com os olhos vidrados na tela do smartphone. Você é desses? Participe da nossa enquete ao vivo e ouça os conselhos de uma especialista sobre como reduzir o tempo no celular. Como está o movimento nos postos de vacinação desde a liberação da Coronavac para a aplicação em crianças? O fim de semana foi de bastante procura e a gente já mostra onde a vacina está sendo aplicada hoje. Isso e muito mais no jornal, no SBT Brasília, primeira edição, que já começou. Um incêndio destruiu 2 carros e uma moto em Ceilândia. Foi preciso muito trabalho dos bombeiros para evitar que esse estrago fosse ainda maior. Por pouco, as casas não foram atingidas. O incêndio aconteceu na QNN 23, em Ceilândia, por volta de 7 horas da manhã. Os bombeiros conseguiram controlar o fogo antes que ele se espalhasse para as lojas vizinhas. Os donos da loja foram informados pelo Corpo de Bombeiros sobre o incêndio. Os vizinhos aqui do local informaram que até o início da madrugada estava tudo normal. Agora, a Polícia Civil vai investigar o que pode ter provocado o fogo. Ao todo, 20 militares trabalharam no combate às chamas, que destruíram 2 carros e uma moto que estavam no local. E o registro de um assalto, que terminou muito mal em Ceilândia. O crime aconteceu na M-Norte às 11h30 da manhã. A jovem tinha acabado de sair de casa e, segundo os amigos, ia em direção à parada de ônibus. No meio do caminho, ela foi vítima de um assalto e ficou gravemente ferida. A Mária estava saindo de casa para trabalhar numa loja de açaí, lá na Samambaia, e aí aconteceu, né, que ela levou um tiro, um assalto. A vítima, de 17 anos, foi trazida em estado grave e já inconsciente para o hospital de Ceilândia. Ela chegou com uma perfuração no pescoço causada pela arma de fogo. Ainda na tarde deste domingo, ela passou por uma cirurgia. O caso foi registrado como tentativa de latrocínio, quando o roubo é seguido de morte ou de lesões corporais graves. O criminoso foi detido após testemunhas denunciarem o paradeiro dele. Segundo a polícia, o autor foi encontrado em uma casa próximo ao local. Populares nos informaram por onde o autor teria corrido, nós fomos patrulhando por onde eles informaram e chegamos na frente de uma residência onde havia pessoas em volta da casa, assustadas, olhando para dentro. Chamamos o pessoal da casa e conversamos com eles para eles liberarem a nossa entrada. Eles, muito tranquilos, liberaram a entrada. E a gente então conseguiu identificar uma das pessoas que estava dentro da casa como sendo o autor dos disparos pelas características antes passadas por populares que viram o acontecido. O responsável pelo crime é Roberto de Oliveira Souza, de 38 anos, conhecido como Tiririca. Ele foi preso em flagrante e na viatura ainda desacatou os policiais. Agora vocês querem saber de onde que eu sou?
Familiares e amigos da vítima esperam por justiça. Em primeiro lugar de Deus, né, e da justiça mesmo do país, porque é muito revoltante. A gente está aqui sem saber muita coisa, né? Então a gente quer justiça em primeiro lugar, e que ela fique bem. Ainda sobre esse caso, a repórter Kátia Gomes está na delegacia que investiga o registro lá em Ceilândia. Kátia, a gente não consegue imaginar o que essa família está passando, né? Com você. Oi, Malta, não consegue, porque o estado de saúde dessa jovem é gravíssimo, né? Ela está internada. Esse tiro, como nós vimos na reportagem, ele entrou pelo pescoço e saiu pela nuca, atingindo a coluna vertebral dela. Ontem mesmo, no Hospital Regional de Ceilândia, ela passou por uma cirurgia. Na madrugada, foi transferida para o hospital de base. E eu tenho o estado de saúde dela atualizado agora. Bom, ela segue internada na unidade de neurotrauma, está com sedação, ela tem os movimentos dos membros superiores e ela está com uma certa dificuldade de movimentar os membros inferiores, né? Isso é uma preocupação, porque tinha ali a suspeita de que ela poderia ficar, inclusive, tetraplégica por conta da lesão que atingiu a coluna cervical. Inclusive, ela está utilizando, né, aquele colar cervical justamente por ter afetado a coluna. Afetou as vértebras C7 e T1. E por causa disso, ela deve passar agora por uma nova cirurgia no hospital de base. A polícia, Malta, primeiramente, né, colocou essa linha de investigação aí de ser um roubo que não deu certo, né, uma tentativa de latrocínio. Só que o delegado informou para a nossa produção que ele também está apurando uma outra linha de investigação. Só que no momento ele não vai dar detalhes dessa outra linha de investigação e preferiu também não dar entrevista sobre esse caso. E a gente segue acompanhando, né, tanto o estado de saúde da jovem de 17 anos, quanto também os desdobramentos desse crime, para saber o que de fato aconteceu. Se foi ali um assalto que não deu certo, se esse homem que foi preso atirou por ela ter reagido ou não, ou se realmente ele tinha a intenção de matar a jovem. Eu volto com você. Obrigado, Kátia, pelas informações. Técnicos de instalação de internet sofreram uma descarga elétrica num poste de fiação pública. Um deles ficou pendurado na escada. Foi na manhã do domingo, na DF-001, sentido Gama. Os bombeiros foram acionados e chegaram rápido ao local. Um rapaz de 26 anos tentou evitar a queda do colega de trabalho e tomou choque. Ele caiu da escada. Teve uma lesão no braço esquerdo e foi levado para o Hospital Regional do Gama. Já o técnico de 33 anos, que recebeu a descarga elétrica primeiro, ficou pendurado no poste. Ele foi resgatado pelos bombeiros. Sofreu queimaduras nas mãos, no peito, nas pernas e foi para o mesmo hospital em situação estável. Agora a gente fala sobre um tipo de golpe que está se tornando cada vez mais comum. É uma emboscada para homens feita através de aplicativos de relacionamento. Entre a noite de sexta-feira e a madrugada de sábado, 4 homens, pelo menos, foram vítimas e acabaram sequestrados. 5 criminosos foram presos. 6 horas nas mãos dos sequestradores com os olhos vendados. Uma experiência traumática para este consultor de 52 anos que não quis se identificar. Bom, foram horas de terror, de grande tensão, né? Muita pressão psicológica. Teve pouca agressão física, mas colocaram bastante terror, então foi muito tenso mesmo. Ele marcou um encontro num aplicativo de relacionamento, mas caiu numa emboscada. Falamos por áudio e seria um encontro assim realmente trivial para comer, para jantar. E ela deu o endereço residencial, eu verifiquei no Google Maps, olhei a configuração do local, me pareceu bem seguro. Ele foi levado para este cativeiro na Vila Brasilândia, zona norte de São Paulo. Os sequestradores efetuaram saques com cartões, transferências e entraram no aplicativo do banco. Segundo a vítima, o prejuízo foi de quase R$100 mil. Por meio de uma denúncia anônima, policiais chegaram até o local onde o consultor era mantido refém. Conseguimos deter 4 indivíduos, uma arma de fogo que estava em posse dos mesmos e localizamos a vítima. Numa comunidade também na zona norte da capital paulista, um engenheiro foi feito refém depois de cair no mesmo golpe. Só que dessa vez, os bandidos não conseguiram sacar nada, porque a polícia, que fazia ronda na região, identificou o carro usado pelos sequestradores.
Houve perseguição, um bandido foi preso e a vítima resgatada. Só de sexta para sábado foram 4 sequestros aqui na zona norte de São Paulo. Na mesma região, há uma semana, um comerciante foi assassinado depois de também marcar um encontro por aplicativo de relacionamento. Alex Quinchin, de 31 anos, percebeu que tinha caído numa emboscada e tentou fugir, mas foi baleado na cabeça. Ele chegou a discar o 190 para chamar a polícia. Especialistas em segurança dão algumas dicas para evitar que novas vítimas caiam nesse tipo de golpe. Marcar o encontro em local público, de preferência durante o dia, e sempre avisar alguém, um amigo ou um parente. Fica evidentemente claro que pelos aplicativos os golpes são cada vez mais sofisticados, profissionais. Então é importante a gente se manter afastado desse processo de contato. Uma pesquisa analisou dados de celulares em todo o planeta e descobriu que nós, brasileiros, somos o que mais passamos tempo com o olho vidrado na tela do celular. 5 horas e 24 minutos por dia. É por isso que nas redes sociais uma nova oração tem viralizado. Quer ver? Viralizou, vamos ouvir. Eu vou orar pra Deus queimar teu celular. Eu vou orar pra Deus queimar teu celular. Eu vou orar pra Deus queimar teu celular. E é melhor ele queimar do que você se desviar. Eu vou orar pra Deus queimar teu celular. Eu vou orar pra Deus queimar teu celular. Eu vou orar pra Deus queimar teu celular. É melhor ele queimar do que você se desviar. Eu vou orar pra Deus queimar teu celular. Eu vou orar pra Deus queimar teu celular. Eu vou orar pra Deus queimar teu celular. É melhor ele queimar do que você se desviar. Eu vou orar pra Deus queimar teu celular. Eu vou orar pra Deus queimar teu celular. Eu vou orar pra Deus queimar teu celular. É melhor ele queimar do que você se desviar. Ó, a gente já vai ver a reportagem com todos os dados, não é não? Mas antes me diga, você tá exagerando no tempo de tela ou não? Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela e responda a pergunta, que é essa, tá? Como é a sua relação com o celular? Tem 3 opções de resposta para você. Coloca aí, Ronald, vamos ver. Olha, não sei viver sem, tô viciado, tô quase orando para Deus queimar meu próprio celular. A 2 é a seguinte: tô muito abaixo da média, viu? Só uso o necessário e não perco tempo em rede social. Se é o seu caso, parabéns para você, marque a opção 2. E a terceira, malta, tô no meio do caminho. Uso mais do que deveria e menos do que preciso. Ronald Veiga, qual que é a sua opção? Muito abaixo? Parabéns! Então tá bom, você que está em casa, diga pra gente se está exagerando no celular ou não. Enquanto você vota, a gente vê a matéria. Vamos à pesquisa que constatou: nós somos o povo do mundo que mais consome tempo no celular. Cinco horas e meia por dia. Foi o tempo que os brasileiros passaram com a cara colada no celular em 2021, segundo uma pesquisa. Parece muito, né? E é mesmo. Entre 17 países analisados, o Brasil é o top 1, dono do maior índice de uso de celular do planeta. A média global é de 4 horas e 48 minutos diários com o smartphone. O brasileiro está bem acima disso, né? Tirando as 8 horas de sono, que é o recomendado pelos médicos, e as 5h30 online, sobram 10 horas e meia para você fazer todo o resto, tá? Comer, trabalhar, se divertir, passear, viver, basicamente. De acordo com os números, mais de 1/3 do tempo que a gente passa acordado é consumido pelo celular. E o que o brasileiro tanto faz nesse aparelhinho? Segundo a pesquisa, a cada 10 minutos que a gente passa no telefone, 7 são gastos com as redes sociais. É TikTok, que hoje em dia é o que mais consome tempo. Até porque o que começa com uma olhadinha no feed se tornam horas. No ano passado, o tempo que os usuários passam no aplicativo vizinho, vendo as trends e as dancinhas do momento, aumentou 90% em relação a 2020. Quando você se dá conta, já está lá há muito tempo, né? Olha, aqui nesse QR Code, além de votar na nossa enquete, você também pode deixar comentário, escrever sua mensagem. Por exemplo, a Fernanda do Sol Nascente disse: eu uso demais e agora na pandemia piorou.
Acho que 5 horas ainda é pouco. Eu vou orar para Deus me dar um celular melhor e maior. Aí vai ficar 24 horas por dia, hein, Fernanda? Ô, gente, não é fácil, né, a gente modificar hábitos, especialmente quando eles estão arraigados na nossa rotina há tanto tempo. Por isso que eu vou pedir ajuda agora para a psicóloga Andréia Chaves. Ajuda a gente, Andréia, dá uma dica para nos ajudar a ficar livre dessa armadilha que é o celular em excesso. Boa tarde para você. Boa tarde, tudo bem? Me diga como é que a gente pode reduzir esse tempo. É complexo, né? A gente tem aí duas variáveis importantes, né? Uma é o uso do celular de fato para trabalho. Eu, por exemplo, atendo muito paciente online, então eu utilizo o celular para trabalho. Tenho pacientes de fora do Brasil e em outros estados. Mas tem também aí esse uso excessivo de celular que tem gerado, inclusive, alguns transtornos, né? Lembrando que saúde mental é multifatorial. É claro que não é unicamente usar o celular, mas o celular é sim um fator desencadeante, por exemplo, para ansiedade e compulsão. Pois é, e aí o jeito de reduzir esse tempo no celular, André, é como? Talvez estabelecer um limite pro... marcar no relógio, quem sabe? Comecei a olhar o feed, vou me dar 15 minutos aqui para perder esse tempinho, depois eu vou parar. Como é que a gente faz para fazer o próprio monitoramento? Eu acho que a gente precisa entender um pouco a nossa rotina, né? Não tem receita de bolo para todo mundo. Mas os próprios aplicativos, por exemplo, o meu Instagram é bloqueado. Eu determino um número, uma quantidade de tempo que eu posso olhar o Instagram, passou daquilo, o próprio aplicativo bloqueia. Agora, o que é importante? É a gente ter rotina sem celular. Por exemplo, acordar e fazer outras coisas antes de pegar o celular. Então, acorda, vai meditar, orar, escovar dente, tomar café, fazer outras coisas antes de mexer no celular. E tentar também estabelecer limites, tanto para você quanto para as pessoas da sua casa. Por exemplo, não levar celular à mesa. Eu brinco com os meus pacientes que a gente tem que aprender a estacionar o carro e estacionar o celular. A não ser que você esteja aí com uma demanda de emergência, você não tem que ficar vendo o celular toda hora. Então, estacionou o carro, estacione o seu celular também quando você estiver na sua casa. Tente modular um pouco esse acesso compulsivo, né? Tô fazendo nada, tô mexendo no celular. Tô fazendo nada, tô abrindo aplicativo. Tô jantando, tô mexendo no celular. Tem que tentar modular um pouco esse acesso ao celular, à rotina mesmo. E se a gente for pensar na própria pandemia que a gente está vivendo, o celular, ele é um transmissor de várias bactérias e vírus, né? Porque você fica com ele o tempo inteiro, você põe ele em todos os lugares. Então, tem vários atributos aí importantes para que a gente regule o uso do celular. Já o nosso público participando, a Naelma de Águas Lindas disse assim: eu só uso meu celular para o necessário, agora o meu marido é viciado o tempo todo mexendo, Deus podia queimar o celular dele. Tomara que ele não te escute, hein, Naelma, porque senão ele vai pegar esse celular o seu para poder usar depois. A Yasmin Ribeiro, só uso o WhatsApp, mas mesmo assim tô viciada. Imagina para quem entra em todos os aplicativos. Maurício de Águas Claras, uso muito celular, difícil ficar sem ele. Tô orando para Deus me dar outro melhor em vez de queimar o meu. Andréia, pois é, então o negócio da rotina talvez ajude bastante, né? Acordar e não pegar no celular, evitar levar o celular para a mesa e no fim das contas eu acho que até antes de dormir é importante colocar um tempo, né? Falar assim, olha, se eu durmo 10h30, 11 horas, por exemplo, bom, 10h30 não pego mais no celular porque senão vai atrapalhar meu sono. A gente tem aí sono. Se você mexe em celular ou qualquer tipo de objeto que te dê muitos impulsos de luz mesmo nos seus olhos, você tende a ter estado de alerta ligado. E aí isso vai atrapalhar a qualidade do seu sono. E o sono é para a saúde mental, o que a SEB é para a imunologia. Então, pessoas que têm padrão de sono alterado, tanto para hipersonia quanto para insônia, elas vão ter problemas aí, tanto no seu desenvolvimento emocional quanto no seu desempenho físico, porque tem algumas substâncias que a gente libera, né, e faz aí a troca delas no período do sono. Então, mexer no celular antes de dormir é ter um sono ruim. E um dos males que as pesquisas indicam que o celular traz é essa alteração com o padrão de sono, né? Esse sono reparador e cansa. A Kathleen tá aqui me perguntando, e você, Felipe, você usa muito ou não? Meus amigos são testemunha. Eu era bem desligado de telefone celular, até hoje, assim, quando eu esqueço,
eu realmente demoro até para responder mensagem, mas ultimamente eu não sei se é ansiedade, não sei se é o tempo que a gente tem ficado mais em casa. Quando eu me vejo, quando eu percebo, eu também estou ali rodando o feed que, minha gente, não acaba nunca. O feed foi feito para não acabar, então se você quiser rodar aquele feed do Instagram, da rede social, até você morrer, vai ter coisa para você ver. Se você não colocar um limite para você mesmo, você não consegue parar não. Andréia, qual que é a dica que você usa na sua vida para poder não usar tanto o celular que você compartilha com o nosso público agora? Bom, eu bloqueio o meu Instagram, né? O meu Instagram tem tempo de uso bloqueado. Ele mesmo bloqueia quando passa ali daquele tempo. Eu não abro o celular assim que eu acordo, né? Eu faço outras coisas. Na minha casa é proibido celular no jantar, no almoço, nas refeições. Eu falo que o celular não senta à mesa. E eu estaciono o meu celular quando eu chego em casa, né? Eu utilizo o celular para o trabalho. Então, quando eu chego em casa, eu estaciono o celular para que eu possa fazer outras coisas na minha casa. Então, é importante a gente condicionar aí alguns limitadores pessoais e coletivos também. Então, aqui em casa tem algumas regrinhas também de uso de celular em diálogos, em alimentação e de estacionar o celular quando chega em casa. Aproveitar que você está aqui para fazer um comentário, porque assim, é óbvio que exemplo vem de cima, né? Então a criança vai aprender o hábito saudável com o celular de acordo com o que vê o pai e a mãe fazendo. Agora, a verdade é que hoje tem pai e mãe que tenta colocar a regra no filho, caiu o contato com a Andréia, mas eu ia dizer o seguinte, que tem pai e mãe que tenta colocar uma regra para o menino, para a menina, só que o próprio pai, a própria mãe não está conseguindo estabelecer essa regra para si mesmo. Então, assim, a criança copia aquilo que ela vê, né? O contato com a Andréia, Andréia, obrigado, viu, pela participação. Até a próxima. Obrigada aí. Super interessante. Não só para o celular. Os pais, eles são mediadores de cultura, né? Quando um pai fala, meu filho está comendo demais, isso está errado na minha casa, eu sinto te dizer que o responsável é você. Nós somos o mediador da cultura da nossa casa, somos nós que fazemos supermercado, somos nós que estabelecemos os limites. Então, os pais aí estão convidados nesse início de ano para estabelecer uma cultura de saúde mental e cuidado das emoções dentro da sua casa. Tá dado. É isso. Tá dado o recado, obrigado, até a próxima. Vamos terminar vendo como é que ficou a enquete, como é que ficou a resposta do nosso público. Olha, 41% dos telespectadores dizem: ai, Felipe Malta, eu não sei viver sem o meu celular, tô viciado, tô quase orando para Deus queimar o meu próprio celular. Pois é, gente, tem que prestar atenção nos comportamentos aí da gente. No meio do caminho, 33% dos nossos telespectadores que dizem: eu uso mais do que deveria e menos do que eu preciso. Ficou em segundo lugar. E só 26% dos nossos telespectadores, quer dizer, na prática, de cada 4 telespectadores, um diz o seguinte: tô muito abaixo da média, só uso o necessário e não perco tempo em rede social. É o exemplo dos nossos telespectadores e do Ronald, que opera a nossa enquete, que também disse que tem uma relação saudável com o telefone. Muito obrigado a você de casa pela participação valiosa, como sempre. Agora, mudando de assunto, que uma obra causa transtorno, a gente sabe, né? Agora, quando durante a obra já dá para perceber que o resultado vai ser pior ainda, aí não dá, né? É o que os moradores e motoristas que passam por uma das principais vias de Taguatinga estão reclamando. Durante a maior parte do dia, o trânsito aqui nessa avenida da M Norte, em Taguatinga, é assim, congestionado. O trecho que está passando por obras tem complicado a vida dos motoristas e atrapalhado a rotina de comerciantes. Não tem mais a possibilidade de fazer o retorno aqui, eles têm que fazer o retorno muito longe. Aí acaba atrapalhando, atrasando as entregas aqui da loja. E a clientela, em vez de vir aqui, estão indo procurar outras lojas. Essas imagens feitas por moradores da região em horário de pico mostram bem o drama vivido. Mas a principal reclamação por aqui é que, além dos transtornos, a obra não vai resolver o problema. É que depois de uma década pedindo que as rotatórias fossem trocadas por retornos, o que ficou pronto não atende à necessidade dos moradores da região. Muito ruim, isso aí não é retorno para bicicleta, moto, não é para... eu tenho um caminhão. Como é que eu vou fazer um retorno aqui? Tem que ir lá na L Norte. Ao todo, 3 rotatórias foram substituídas por retornos como esse. Mas moradores e motoristas da região não estão satisfeitos. Eles reclamam que os retornos estão estreitos demais, o que pode travar ainda mais o trânsito e aumentar o risco de acidentes. Aqui não há possibilidade nenhuma de passar um caminhão e nem de passar um ônibus. E quando passa o carro pequeno, vai passar com dificuldade.
Nós conversamos por telefone com o administrador de Taguatinga, Bispo Renato Andrade. A grande reclamação, talvez você não ouviu, porque eles mandam para a gente, é que agora eles vão andar alguns metros a mais para fazer o retorno para casa. Engarrafamento em Brasília tem em toda parte. Mas ouvindo a população, mesmo assim, vamos olhar se eles têm razão, isso tecnicamente falando, através das engenharias, desses 3 órgãos, que é o Detran, Nova Cap e a administração de Taguatinga. O administrador disse ainda que nessa semana vai se reunir com a população e com técnicos de outros órgãos para discutir sobre a largura desses retornos. Segunda-feira, para muita gente, é dia de recomeçar, não é não? Para você que está procurando emprego, pode ser a sua chance de voltar para o mercado de trabalho. As agências do trabalhador do Distrito Federal estão começando esta semana com 272 vagas de emprego em 63 profissões. Algumas dessas vagas, aliás, são exclusivas para pessoas com deficiência. Dependendo da sua formação, tem vaga para ganhar R$7 mil. Não é isso, Vanessa Ferreira? Boa tarde para você. Oi, Malta. Boa tarde a você, boa tarde a todos de casa. É isso mesmo, olha, tem 2 vagas com a remuneração aí de até R$7 mil, que é para a função de psicólogo do trabalho. Então, se você é psicólogo do trabalho, está precisando de emprego, pode procurar uma das agências do trabalhador aqui do DF. E além dessas 2, tem outras, né? Tem no total 272 vagas em 63 funções diferentes. Então, tem vaga, quem está precisando de emprego, quer mudar de vida, começar a semana aí com o pé direito, quem sabe, né, conseguindo uma recolocação no mercado de trabalho, pode procurar uma das agências do trabalhador. E, inclusive, eles chamaram a atenção aí que essa semana tem vagas para funções que aparecem raramente aí na lista, como de tapeceiro e piscineiro, por exemplo. E além dessas vagas, tem 28 oportunidades para pessoas com deficiência. São funções aí como pedreiro, ajudante de pedreiro, que é ajudante de lanchonete, que podem ser uma oportunidade boa aí, né, para uma pessoa com deficiência que está fora do mercado de trabalho, às vezes justamente por conta dessa condição. E também quero ressaltar aí que como a gente faz, né, para se candidatar a uma dessas vagas? É só procurar presencialmente uma das 14 agências do trabalhador que estão espalhadas pelo DF, de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 5 da tarde, ou ainda uma forma aí mais prática é acessando o aplicativo do Cinefácil. Aí você não precisa nem sair de casa para, né, concorrer a uma vaga de emprego e quem sabe mudar de vida aí nesse começo de ano, Malta. Obrigado, Vanessa, pelas informações. Um motociclista nasceu de novo, viu, gente? Logo depois de sofrer um acidente. Ele foi pego por trás por um carro em alta velocidade e acabou prensado no veículo da frente. O acidente de trânsito foi em Águas Claras, veja as imagens. O motorista pegou o motociclista em cheio e foi empurrando a moto sem diminuir a velocidade quando passava por uma lombada. A moto foi prensada no carro da frente e depois em outro veículo estacionado. Os bombeiros socorreram o motociclista, que foi levado para o hospital de base consciente e com ferimentos nas mãos. Que bom que foi só isso, né? 5 adolescentes foram apreendidos e 2 adultos presos, suspeitos de terem praticado um estupro coletivo contra 2 meninas, uma de 13 e outra de 15 anos de idade. A Polícia Militar se deparou com essa situação tenebrosa numa festa lá em Braslândia no fim de semana. O Rodrigo Miranda está no comando geral da Polícia Militar com o porta-voz da corporação, o Major Miquelo, e fala com a gente agora ao vivo. Boa tarde, Rodrigo, é com você. Boa tarde, Malta. Boa tarde a todos que acompanham o nosso telejornal aqui. E é isso, né? A polícia chegou até essa festa toda que estava acontecendo lá em Braslândia, nessa casa, depois de denúncia de vizinhos que não aguentavam mais e começaram a achar que estava tendo briga no local, também chamaram a polícia. A polícia, ao chegar lá, se deparou com um verdadeiro pandemônio, né? Tinha todo tipo de crime. Para a gente entender toda essa situação, estou aqui com o porta-voz da Polícia Militar do Distrito Federal, Miquelo Bueno, vai falar com a gente. Miquelo, boa noite para você. Como é que teve essa denúncia, né? Mas vocês chegaram lá e se depararam com menores usando drogas, tráfico de drogas nessa casa, todo tipo de crime, né? Boa tarde, Malta. Boa tarde a todos. Boa tarde. Isso, a gente chegou, era uma festa. A princípio chamaram a Polícia Militar por conta de uma briga. Aí quando a gente chegou, viu que era uma festa. Tinha muita droga, muita bebida. Tinha cerca de 9 pessoas, 7 maiores, 2 menores, uma menina de 13 anos e uma de 15 anos. Inclusive, elas estavam num quarto, tendo relações sexuais com outro rapaz que foi detido, levado para a DCA, que era menor, e ele foi autuado aí por ato análogo ao estupro. As meninas estavam completamente fora de si,
Disseram para os policiais que usaram bastante droga, inclusive Rupinol, e muita bebida, muita confusão. Os 9 foram levados para a DP. E os 2 adultos foram encaminhados para a delegacia, né, também, que os menores apreendidos. Sim, os menores, uns responderam por tráfico de drogas, outros por uso e porte, e os 2 maiores por corrupção de menores. E além disso, vai ser investigado se não ocorreu um estupro coletivo, se eles não revezavam ali no quarto. A gente acredita que tenha acontecido isso pelos relatos das meninas, né? E uma menina de 13 anos provavelmente dormiu fora de casa, ou enganou os pais, ou aconteceu alguma coisa, porque uma menina de 13 anos dormir fora de casa e a outra de 15 não é comum, né? Não pode. Porque a festa foi a noite toda e a polícia bateu lá de manhã, né? Logo ainda no início da manhã, né? 9 horas. Isso, 9h30 da manhã. Então, isso é um absurdo, né? Agora, o que chamou a atenção é que, ao chegar no local também, os presentes da festa tentaram se esconder e chamou a atenção da polícia. Isso que acontece. Isso aí é comum no DF. Não é uma coisa que acontece praticamente, não, esse tipo de festa. Tem vários nomes. Principalmente quando voltar às aulas, aí tem mais ainda. E aí a polícia militar já sabe como é que funciona o esquema. Eles correm para dentro da casa para jogar a droga na privada, dar descarga e a polícia não dá flagrante. Então eles tentam despistar da polícia isso. Então quando a gente chega na festa, a gente dá o bote já de efeito surpresa para eles não conseguirem fazer isso. Agora, isso que você falou é importante também para os pais que estão assistindo a gente, né? Porque volta às aulas, vai começar um período aí perigoso para essas festas, né? Você já está atento, então os pais precisam também redobrar a atenção, né? Tem que redobrar a atenção, tem que saber onde o filho está, tem que acompanhar a rotina do filho, tem que perceber se ele não está tendo atitudes diferentes, porque a pessoa quando começa a usar droga, ela tem atitudes diferentes, chega com o olho vermelho em casa, chega nervoso, começa a assumir coisas dentro de casa. Então o pai tem que estar atento, porque o pai é o responsável por aquela menor, ou menor, né? Um homem ou menina. Então ele tem que estar atento para não deixar a criança numa situação como essa, né? E a denúncia é extremamente importante, né? Porque estava um suposto estupro coletivo ali, isso poderia evoluir para um crime mais grave, né? Tipo uma morte ali e tal. Então a denúncia é muito importante. Emocionados com essa situação. Então a Polícia Militar conduziu o pai e a mãe à Delegacia de Polícia Civil, onde a situação ficou em apuração. Vai se apurar a questão das lesões e de um possível homicídio. Esses pais vão responder em liberdade até todas as situações ficarem resolvidas. A perícia vai ser acionada e vai acontecer todas essas situações burocráticas. Os pais estavam então embriagados, né? Aparentemente ali, né, fora de si, não pareceu, igual o senhor falou, não pareciam emocionados com a morte da filha. Eles chegaram a falar alguma coisa para a polícia militar, tentaram justificar o que aconteceu com essa garota? Então, até tentaram justificar que essa criança tinha sido lesionada no carro por um copo de vidro, mas esses argumentos não convenceram muito, né? Então, por isso que ficou em apuração. Eita, né? Como é que segue assim as investigações? Então, essa parte da polícia judiciária, né, em âmbito da polícia civil, mas como não foi num flagrante delito, né, como não tem todas as provas cabais, essa situação, esse caso vai ser investigado, vão ter perícias no local. E enquanto tudo isso resolve, os pais realmente ficam respondendo esse processo em liberdade. O senhor tinha falado também para mim que o pai ele foi acompanhado dos vizinhos, né? Por que? O senhor consegue explicar como é que foi essa situação? Por que eles chegaram também com os pais? Então, de acordo com o relato dos próprios pais, eles estavam num bar bebendo e então deslocaram até em casa. O pai afirmou que encontrou sua filha desacordada, então pediu socorro ali para os seus vizinhos, que conduziram até a UPA, juntamente com o pai. Ela teria sido encontrada desacordada dentro do veículo, seria isso? Não, ela foi encontrada desacordada dentro de casa, então os vizinhos, ali, com a ajuda, conseguiu fazer uma manobra, que ela voltou um pouco à consciência, foi encaminhada à UPA, lá ela teve uma parada cardiorrespiratória, novamente foi reanimada, chegou a ficar estável por alguns minutos, mas infelizmente essa criança veio a óbito. Não, então, detalhe, os pais estavam no bar e a criança estava sozinha em casa, seria isso? Exatamente, essas informações não ficaram muito precisas, mas de acordo com o relato do pai,
eles estavam bebendo, saíram, chegaram em casa e encontraram ela desacordada. Não sabe se ela estava com os pais no momento ou se estava em casa sozinha, desacompanhada. Ainda teria, então agora tem que investigar realmente, ainda se houve um abandono de incapaz, ainda tem esse agravante, não é? Exatamente, todas essas circunstâncias estão sendo analisadas. E o senhor já tinha antecedentes criminais, ele atualmente está sendo monitorado por uma tornozeleira eletrônica e tinha antecedentes de agressão, Maria da Penha, ameaça e também por porte ilegal de arma de fogo. Nossa, muito obrigada então, tenente, pelas suas informações. Então é isso, Malta, eu volto com você e, claro, a polícia continua investigando esse caso e a gente também vai acompanhar para saber exatamente o que levou à morte dessa bebezinha de 1 ano e 4 meses. Pensar que o suposto abandono de incapaz é o menor dos problemas é porque a situação é seríssima mesmo, né? Se for verdade que saíram para beber e deixaram uma menina tão nova, uma bebezinha, em casa, isso já seria horrível, para não dizer a outra suspeita, né? Pior ainda. Obrigado, Kátia, pelas informações. O flagrante de uma agressão no curso de formação da Rotan de Minas Gerais gerou polêmica e levou a Polícia Militar lá de Minas a afastar os oficiais envolvidos. As imagens que rodaram o Brasil mostram um momento em que um militar agride outro policial, olha lá, ele até cai no chão, com um tapa no rosto. Um deles chega a cair no chão depois de ser atingido. Outro policial ajuda o homem a se levantar. A polícia, olha isso, a Polícia Militar de Minas disse o seguinte: a Polícia Militar de Minas Gerais esclarece que recebeu na data de 23 de janeiro o vídeo citado, tendo o comando da unidade instaurado de imediato inquérito policial militar para apurar os fatos. A PMMG esclarece ainda que os militares inicialmente identificados no vídeo foram afastados da atividade de docência até que se encerre a citada apuração. Leonardo Santana, ex-coronel da PM, especialista em segurança pública, analisa esse vídeo junto com a gente. Ô Leonardo, que o militarismo exige disciplina, respeito, rigidez na formação dos oficiais, isso é notório, né? E até valoroso em certo aspecto. Mas tem explicação para esse tipo de conduta que a gente viu no vídeo? Boa tarde para o senhor. Boa tarde aos nossos telespectadores. Olha, esse tipo de comportamento, esse tipo de nível de estresse que é submetido ao aluno, em alguns momentos, ele se assemelha ao que, para nós, também pareceria algum tipo de tortura, e aí eu citaria aqui um exemplo. Digamos que vai ser feito um curso de salvamento aquático, e aí vai ser treinado algum tipo de evento onde a pessoa precisa ser submetida a uma possibilidade de afogamento. Então, esse tipo de estresse, ele existe, ele é colocado. Existem outros cursos onde o estresse é submetido por intermédio do uso do paraquedismo policial. E nesse caso também pode parecer para algumas pessoas que aquele aluno está sendo submetido a uma situação de medo, a uma situação em que o extremo seja o mais importante. Ora, existem formas distintas de se estabelecer um nível de estresse para determinados alunos que vão exercer uma atividade de alto ou de altíssimo risco. O que não se pode fazer é apresentar algo que não esteja previsto dentro das didáticas, dentro do que a gente chama, né, de um ensino andragógico, ou seja, aquele ensino de aluno, e sem justificativas. E muito possivelmente essa ação ela não deve ter tido qualquer tipo de justificativa. Agora, cursos do nível do curso de Rotan, curso do nível do curso de operações especiais, do batalhão de operações especiais, por exemplo, eles têm sim momentos em que existem técnicas, existem formatos onde o aluno ele precisa ser levado ao nível máximo de estresse para que ele possa suportar as mesmas coisas quando submetido a uma situação real. Mas, muito possivelmente, os instrutores, quando apresentaram esse cenário, não conseguiram apresentar justificativa e, por conta disso, devem ter sido afastados pelo comando da corporação.
está falando, porque assim, se eles são policiais que são treinados para lidar com situações limite, é óbvio que no treinamento isso vai ser de certa forma simulado, né? Então, seja para o policial, para o bombeiro, que trabalha com contenção de manifestação, com ataque, com gente violenta. Agora eu fico aqui me perguntando qual é a situação da vida real que se assemelha a esta de um policial levar um tapa no rosto e não reagir. Porque se ele está na rua fazendo patrulhamento ou coibindo uma ação criminosa que está acontecendo no momento, se ele toma um tapa de um criminoso, por exemplo, ou de uma testemunha, ou de qualquer pessoa que está passando, é dever dele dar voz de prisão e conter aquela pessoa imediatamente. Qual é a situação da vida real que é essa? Um policial toma um tapa na cara, cai no chão e não faz nada. Me pareceu um exagero e eu fico até com medo de quando essa disciplina, que tem que ser mesmo ensinada nesse curso de formação, essa rigidez, extrapola os limites, porque em um determinado momento esse policial aí que toma um tapa na cara, aí uma visão de leigo minha aqui, guarda esse rancor para ele de uma forma que ele vai esperar o momento em que a vez dele de dar o tapa em uma outra pessoa sem nenhuma necessidade. Ô Leonardo, como é que a gente faz para poder incentivar boas práticas nas formações de policiais militares para que esses oficiais que saiam dos cursos realmente não sejam jamais temidos pela população, mas respeitados e vistos como parceiros da segurança pública? Olha, você trouxe dois elementos muito importantes. O primeiro, a questão de extrapolar os limites. E o segundo, que você citou um pouquinho antes, que é o do profissional ter que se submeter a uma situação como essa e não revidar aquele tapa. É claro que em um cenário como esse, nós estamos percebendo que o tapa que foi dado, ele pareceu bastante excessivo. Mas nós temos também casos em que já foram televisionados, por exemplo, em que policiais, eles levam cusparadas no rosto e que não devem reagir. Aquela pessoa, aquele cidadão, ele pode estar passando por um momento de estresse e que o policial ele tem que suportar sim, ou ele precisa aprender a se controlar sim, nesse tipo de cenário. Um tapa pode também acontecer e pode ter que haver um momento em que o policial ele não deva revidar. De repente, uma mulher, de repente uma senhora, de repente alguém que esteja em um nível realmente de estresse muito alto, que perca o seu controle, aquela pessoa, aquele cidadão que não é preparado, ele pode sim perder o controle, jamais o policial. Mas é claro, nós sabemos que em um cenário como esse, em que parece ter havido um excesso, em que aquele profissional de segurança pública caiu no chão, nessas circunstâncias deve haver uma justificativa para isso. Não havendo essa justificativa, não havendo qualquer caráter pedagógico, não havendo qualquer caráter de ensinamento, não havendo qualquer formato que determine que aquele estresse seja submetido, é claro que os instrutores eles vão precisar responder por isso. Agora, o nível de controle ele tem que ser suportado, ele tem que ser aprendido pelo profissional de segurança. É claro que em outras circunstâncias, não circunstâncias como essa, mas deve haver uma justificativa, deve haver uma caracterização de todo aquele ensino que está sendo compartilhado para que imagens como essa não pareçam simplesmente um momento de tortura, mas um momento em que alguém esteja sendo reeducado para saber lidar com alguém da comunidade que tenha perdido o controle. E você, mais uma vez, né, em um terceiro momento, eu digo que está certo. O policial ele não deve levar aquilo para dentro de si para que depois ele vá reproduzir aquilo em uma situação em que ele deva proteger, em que ele deva defender o cidadão. Ele tem que saber como se controlar, mas tudo depende sim de parâmetros, de uma métrica, para que isso faça parte de um conteúdo pedagógico e não de um conteúdo que posteriormente seja revidado contra a comunidade, que deve ser protegida pelo profissional de segurança pública. Leonardo, mas como é bom a gente conversar com quem entende do assunto. Esse aspecto que você trouxe eu não tinha imaginado, e é verdade. Se um policial está numa situação ali, numa rua, contendo que seja um assalto que está acontecendo, ou uma briga entre vizinhos, e vem, por exemplo, uma senhora fora de controle e dá um tapa na cara de um policial. Se ele não tiver treinado para receber esse tapa de uma forma com sangue frio e dar a voz de prisão para essa senhora, mas tratá-la com a violência proporcional ao que ela precisa ser tratada, uma pessoa despreparada, né, vai e devolve um tapa muito forte na cara de uma pessoa que talvez não precisa ser contida dessa maneira. Eu não tinha pensado por esse aspecto, que bom que você trouxe luz para esse assunto para a gente. Fica então para a Polícia Militar esclarecer se naquele momento um tapa que derruba um policial no chão é
é um tapa que está ali previsto na pedagogia daquele curso de formação ou se realmente foi um exagero. Mas queria aproveitar que você está aqui com a gente para a gente tratar... Pode falar, Leonardo? Pois não. Eu queria citar um exemplo que vai um pouco além desse e que é caracterizado pelos profissionais que fazem esses cursos de um nível mais elevado. Você imagine, por exemplo, notícias que vocês, é claro, do jornalismo trazem para nós com toda a veracidade, aquelas de, por exemplo, essa última que foi citada agora. Imagine um profissional de segurança que se depara com uma criança de pouco mais de 1 ano de idade, vê um casal que pode ter realizado uma agressão, né, a uma criança tão pequenininha, ele ter que se conter, ele ter que engolir ali, às vezes engolir o choro, engolir a própria emoção, pegar esse casal e conduzir um casal que matou uma criança ou que permitiu que uma criança chegasse à morte sem fazer absolutamente nada. Imagina um profissional desse que tenha um filho, por exemplo, na mesma idade. Não adianta, ele não pode colocar a condição dele, não pode colocar a emoção dele, não pode colocar a experiência dele acima da atividade que ele vai exercer. Ele vai ter que chegar nessa residência, ele vai ter que prender esse casal, mesmo sabendo que a criança veio a óbito, que a criança faleceu, e dentro da legalidade. Ele vai ter que engolir o choro, engolir a emoção, vai conter os seus valores e vai ter que conduzir essa criança para a delegacia sem fazer absolutamente nada. Então, eu acho que a notícia anterior ela funciona, claro, que dissociada do exemplo que a gente está vendo aqui, mas é um exemplo do extremo que eu estou mencionando, de que os profissionais de segurança têm que manter, que eles têm que ter a cabeça no lugar, independente de como acontece, independente do que eles se deparem. Certamente. Deixa eu aproveitar que o senhor está aqui para a gente tratar um exemplo da outra ponta, que foi muito bem visto, embora para algumas pessoas possa até servir de polêmica, mas a gente discute juntos. São policiais. Foi lá em Samambaia, é o seguinte: policiais militares da Rotan pararam o serviço para jogar bola com as crianças que estavam ali na rua. As imagens são de sábado à noite e mostram os PMs numa daquelas tradicionais peladas que acontecem nas ruas do Distrito Federal, o famoso golzinho. A informação que chegou para a gente é a seguinte: é que os agentes faziam policiamento na quadra 410, quando as próprias crianças convidaram os PMs para participarem da brincadeira. Eles aceitaram e o resultado foi esse que está aí na tela. Vai ter algumas... Assim, a gente tem que tratar todas as opiniões que chegam sobre os casos que a gente mostra. Tem gente que fala assim, parou o serviço de patrulhamento para poder jogar pelada com criança, mas sinceramente eu vi de uma outra maneira, que esses 5, 10, 15 minutos que eles pararam ali o policiamento para poder brincar com essas crianças, aliás, a convite das crianças é realmente um trabalho de aproximação para que a criança, os jovens percam o medo da polícia e entendam que ali existe uma relação de confiança. É o que o senhor pensa também? Olha, muitos desses vídeos, é importante que a gente consiga compartilhar também com nossos telespectadores. Eles são vídeos internacionais, eles são vídeos de fora, do policial americano jogando basquete, do policial americano, né, jogando beisebol. E o que a gente traz é que esse momento talvez seja um momento de maior alegria para a comunidade do Distrito Federal. Isso significa que essas crianças, ao invés de confiar naquele traficante, ao invés de confiar naquela pessoa que é o dono da boca de fumo, essas crianças, ao invés de confiarem naquele que vende droga, eles confiam na polícia, para chamar a polícia para, durante 15 minutos, jogar futebol. Então, esse talvez seja um exemplo claro que nós temos de que essa atividade de policiamento comunitário, essa atividade de aproximação de quem protege as famílias, de quem protege o cidadão, está funcionando, pelo menos aqui no Distrito Federal. É isso, a gente espera, muitas vezes eu trato disso aqui, a polícia militar precisa ser percebida pela população como um instrumento de segurança pública e para isso tem que ter aproximação de ambos os lados, né? Por exemplo, as crianças que estão ali mostraram, na minha opinião, que foram muito bem educadas pelos pais, inclusive, porque puderam olhar para a polícia e com a devida cordialidade, mas o respeito, chamar os oficiais para jogarem bola com eles e não aqueles meninos que realmente são muito mal educados, que xingam a polícia, que começam a fazer brincadeira, não, falaram assim, vocês estão aí, joguem bola com a gente. E da parte dos policiais terem aceito o convite para poder estabelecer essa relação mais próxima, eu acho que é uma relação ganha-ganha. Comunidade, polícia, governo, para todos nós. Leonardo, mais uma vez, se não fosse você aqui, estaríamos debatendo esse assunto na superficialidade. Obrigado por ajudar a gente a trazer luz para esses temas, viu?
Eu te agradeço, muito obrigado. Mais uma vez. Até a próxima. Vamos agora falar de uma outra polêmica do fim de semana. Em Goiânia, um entregador de aplicativo foi alvo de uma mensagem racista enviada por um cliente. O dono do perfil é um adolescente de 15 anos. Vamos ver a história. O local foi alvo de um grande protesto no final da tarde desta sexta-feira. O episódio que resultou no protesto ocorreu quando o entregador do app de comidas foi levar o lanche ao cliente. Assim que finalizou a entrega, o jovem avaliou o restaurante. Ele disse que o serviço não foi bom porque o entregador era negro. O jovem foi ouvido na central de flagrantes, onde o pai do adolescente bateu boca com os entregadores. Quem vai bater no senhor? Quem está alterado é o senhor. Essa é a educação que o senhor dá para o filho do senhor? O adolescente suspeito do ato infracional equivalente ao crime de racismo tem 15 anos de idade. O caso já foi registrado pela Polícia Civil e começa a ser investigado na próxima segunda-feira pelo Grupo Especializado no Atendimento de Vítimas de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância. Cleiton Cruvinel está revoltado com a atitude do adolescente. Ele diz estar abalado emocionalmente e nem consegue trabalhar. Não estou conseguindo me controlar, emocionalmente e estou parado. O que você espera em relação a esse jovem? Que ele seja punido, ele e o pai dele. Então a gente vai chamar direto de Goiânia o nosso colega da TV Serra Dourada, Maicon Leão, para atualizar as informações sobre esse caso. Maicon, boa tarde para você. O que diz a família do adolescente e o que diz também o aplicativo de entrega? Oi, Malta, boa tarde. Como a gente viu na reportagem do Almir, esse adolescente chegou a ser ouvido na central de flagrantes ainda na sexta-feira, acompanhado da mãe e da advogada da família. Essa advogada disse pra gente que o aplicativo que tem o perfil do jovem teria sido lá compras feitas para outros estados, pelo menos outros 2 estados, e que o comentário não teria partido do jovem. O caso estava sendo investigado inicialmente pelo Grupo de Repressão a Casos Racistas aqui de Goiânia, mas por conta do responsável pelo perfil ser um adolescente de 15 anos que foi identificado, nesta segunda-feira, o caso apuração de atos infracionais que é a DEPAI, já que no decorrer dessas investigações, esse menor deve responder pelo ato infracional que é equivalente ao crime de racismo. Mas claro, tudo está sendo investigado, inclusive essa parte, se essa conta foi realmente hackeada. O iFood, que é a plataforma onde esse comentário foi postado, soltou uma nota dizendo que repudia esse tipo de comentário, qualquer forma discriminatória é repudiada e que foi aberta uma investigação interna para saber tudo o que aconteceu, se essa conta foi realmente teria partido do celular do adolescente ou não. Só recapitulando, esse caso aconteceu durante o final de semana. Esse adolescente teria pedido um açaí, o entregador levou o pedido, só que depois disso chegou um comentário lá no estabelecimento que fez a entrega, responsável pelo pedido. Uma avaliação de apenas 1 estrela, e aí a plataforma dá um espaço, Malta, para que a gente possa esclarecer o porquê daquela avaliação. E lá estava escrito entregador negro. Esse caso revoltou muita gente, o entregador mesmo não se considerando negro, ficou revoltado com essa situação e justamente por isso esse caso foi registrado na Polícia Civil, está sendo investigado. E agora vai ser investigado pela Delegacia de Apuração de Atos Infracionais. A gente, claro, segue acompanhando, né, Malta? Obrigado. E ainda bem que teve essa repercussão toda, esse tanto de gente revoltada, porque realmente merece. Obrigado, Maicon. Bom trabalho para você aí em Goiânia. O comprovante de imunização contra a Covid tornou-se uma exigência cada vez mais comum em bares e restaurantes. Com a disparada dos casos provocados pela variante Ômicron, muitos empresários estão adotando essa medida, mesmo nas cidades em que o passaporte da vacina não é obrigatório. Na capital paulista, o comprovante não é obrigatório, mas muitos estabelecimentos já adotaram a medida. A Bruna tem o dela na tela do celular. Junto com ele, basta apresentar o documento de identidade. Eu acho que é necessário para conscientizar as pessoas de se vacinarem. A dona do bar, que teve que fechar as portas durante a pandemia, adotou a exigência há uma semana. Segundo ela, poucos clientes foram barrados. Atualmente, com 10 funcionários, nenhum contraiu a Covid-19. Por ter fechado, tem muita gente agora assim, opa, peraí, vamos trabalhar com mais segurança ainda para que nós não venhamos a fechar no futuro.
Neste outro bar, a nova onda provocada pela variante Omicron fez cair o movimento. Mesmo assim, a carteirinha é cobrada. A gente acha que é importante vacinar e é uma medida que a gente acha que pode ajudar a incentivar nessa questão. Bares de pelo menos 9 estados começaram a exigir o esquema vacinal. Medida que visa dar mais segurança aos clientes e também aos funcionários. No norte são 3 e no nordeste 5 estados, além do Rio de Janeiro, que tornaram o passaporte obrigatório. Apesar da restrição, a noite carioca segue animada. Experimente tomar banho de chuva. Em Belém, o movimento caiu. Essas amigas que vieram do Recife foram impedidas de entrar no bar em João Pessoa. Nós sabíamos que estavam exigindo, né, esse passaporte. E não podemos entrar em nenhum estabelecimento. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes diz que as empresas têm autonomia para decidir, mas criticou a exigência. Além de trazer prejuízo para o dono do bar, é uma medida totalmente inócua, porque não faz com que o vírus deixe de ser transmitido. Douglas e Aline vieram comemorar os aniversários juntos e apresentaram os comprovantes. Nos últimos eventos que eu frequentei, assim, todas as entradas estavam pedindo o comprovante. Que a gente já tem essa garantia de quem está vindo aqui está com a imunização completa. A vacinação infantil está a todo vapor no Distrito Federal, ainda mais depois que a Coronavac foi autorizada pela Anvisa para ser aplicada nas crianças. O GDF ampliou o público-alvo da imunização para 6 e 7 anos. A nova faixa etária passou a valer no último sábado, teve fila em alguns pontos do DF, mas todo mundo saiu vacinado. O Rodrigo Miranda está em um dos locais de vacinação e atualiza para a gente como continua a imunização nesta semana. Rodrigo, é com você. Olá, malta, a vacinação segue a todo vapor, como você bem disse. Aí a gente está aqui na UBS número 1 aqui do Cruzeiro Novo e a fila muito intensa nesse momento. Aqui o repórter cinematográfico mostrando para vocês. A fila vai beirando lá os prédios, beirando a grade, ali muitos pais, muitas crianças para receber essa imunização tão esperada, né? Lembrando que nessa segunda-feira serão aplicadas vacinas da Pfizer apenas para crianças imunossuprimidas de 5 a 11 anos e crianças de 5 anos que têm alguma comorbidade ou também alguma deficiência, elas recebem a Pfizer. A partir de 6 anos, as crianças que não têm nem comorbidade, nem são imunossuprimidas, vão receber a Coronavac. E tá um clima aqui, as pessoas já estão na fila, ansiosas. O seu nome é? Marina. A Marina? Marina, você tá ansiosa para tomar essa vacina? Tá aliviado também? Como é que tá esse sentimento nesse momento? Eu tô feliz. Feliz? Sim. Com medo? Não. Forte mesmo? Sim. E você, qual é o seu nome? Maria Clara. Maria Clara, eu vi que seu olhinho tá meio marejado, mas vai chorar, mas vai ser por uma boa causa, né? Eu sempre tive fobia de vacina. Mas essa vai ser por uma boa causa? Vai ficar feliz quando acabar? Vai mesmo? Ah, então fala assim, eu estou muito feliz com esse momento. Eu só estou mais ou menos. Tá mais ou menos. Sinceridade, né? E você, como é que você tá para esse momento? Tá ansiosa também? Eu tô nervosa. Nervosa? Por quê? Porque eu nunca tomei vacina desde 7 anos. Ah, então tá certo. Agora chegou esse momento, né? Então tá certo. E falar com a mãe aqui também, que tá na fila aqui. Mal tá lembrando com 1 hora e meia de espera, né? Nesta segunda-feira. Mas é um alívio trazer o filho para esse momento, receber essa dose? Como é? A filha deve vir no primeiro dia, mas esperei um pouquinho e a gente veio hoje já, ele tá ansiosíssimo. A gente também, muito ansiosos, não vejo a hora. É um momento importante, né? Muito, nossa senhora. Eu não achava que ia acontecer, que bom que vai acontecer antes das aulas. É isso, né, malta? Essa é a expectativa, as crianças aqui, tem muita gente animada, a gente viu aqui, né? O pessoal com medo, um pouco ansioso. Mas a vacinação segue, o pessoal está na expectativa muito positiva de tomar essa vacina aqui. Lembrando, no Cruzeiro Novo, a vacina vai até 5 horas, a aplicação dessas doses, mas como são doses limitadas, pode acabar antes. E aí, o posto de saúde, aqui quem está aqui, vai avisando. As crianças que tomam a dose, elas ficam ainda aqui no posto por volta de 15 minutos, para saber se vão ter alguma reação, alguma adversidade, né? Uma questão de protocolo também, malta.
Rodrigo, duas coisas, né? Primeiro, que vocabulário, né, da menina. Eu sempre tive fobia de vacina, gracinha. E outra coisa é o seguinte, criança ter medo de vacina, é lógico que tem. Eu mesmo, quando pequeno, eu armava um escândalo. Agora, só de ver que elas estão lá, acompanhadas dos pais, e mesmo assim enfrentando o medo, né, da vacina, mostra que elas reconheceram a importância. E isso vale muito pra gente. Obrigado, Rodrigo, pelas informações. Agora, essa deve interessar muitos brasilienses. O setor público deve abrir mais de 200 mil vagas nesse ano. E a concorrência nos concursos é tanta, que vocês sabem, né? Exige uma rotina de estudos típica de vestibular, se não até pior. Passar em um concurso e se tornar policial federal. Sonho que há pelo menos 6 anos o corretor de imóveis Humberto, casado e pai de 2 filhos, se esforça para tornar realidade. Eu estudo em média de 4 a 5 horas por dia. Eu tento fazer uma média aí de umas 100, 120 questões por dia. Eu vou ter êxito nos próximos anos, se não for nesse, com certeza vai ser no próximo ano. Atraídos por salários que podem chegar a quase 40 mil reais e principalmente a estabilidade de emprego, milhões de brasileiros veem no serviço público o caminho para a realização profissional. E com a perspectiva de abertura de vários concursos, a aposta é que 2022 seja o ano de mudança de vida para muitas dessas pessoas. Levantamento feito por uma das maiores plataformas de cursos preparatórios do país aponta para a abertura de pelo menos 226 mil vagas no serviço público. São oportunidades no governo federal, nos estados, municípios, no judiciário e legislativo em todas as regiões. São várias áreas, algumas mais cobiçadas. É o do INSS, o último edital saiu no fim de 2015, é uma autarquia que está com um déficit muito grande de servidores. Tem um concurso da Receita Federal, o último foi em 2014, então é um concurso que paga-se muito bem. Formada em Direito, Marina já passou em um concurso. É oficial de defensoria, um cargo técnico. Mas o plano dela é ser defensora pública. Mesmo sem data para as provas, ela segue estudando. E sabe que muitas vezes a vaga não estará perto de casa. O meu foco é São Paulo, mas eu presto em outros estados. Estou mais focada ainda, assim, estou revisando. Uma dessas vagas vai ser sua? Ah, com certeza. Boa sorte para você. A Polícia Rodoviária Federal, numa operação conjunta com a Polícia Civil do DF, apreendeu 789 quilos de maconha dentro de um carro na noite de ontem. O veículo foi abordado pela PRF nas proximidades da BR-040 e estava com a parte traseira e o bagageiro lotados da droga. O condutor do veículo, um homem de 24 anos, foi preso. Ele vai responder por tráfico de drogas. A polícia não informou o valor avaliado da carga, mas eram 1.095 tabletes de maconha que abasteceriam o comércio clandestino aqui no Distrito Federal. Prejuízo para o tráfico, né? No começo do ano, o Papa Francisco acabou levantando uma polêmica. Ele disse, né, palavras dele, que tinha um certo egoísmo nos casais que escolhiam não ter filhos e que no lugar das crianças criavam pets. Aí começou toda aquela discussão, né, sobre os tais pais e mães de pets que realmente tratam os bichos como se fossem humanos. Vamos ver a reportagem. O cachorrinho que nem sempre é só um melhor amigo. Cães e gatos hoje ocupam espaços cada vez maiores dentro de uma família. Tem bicho que até é tratado como filho. No ano passado, 1 em cada 5 casas com cachorros era de casal sem filhos. Outro número importante, 9% dos donos de cães em 2021 moravam sozinhos com o pet, sem companheiro e sem criança em casa. Para começar a entender o assunto, esses números a cada ano crescem um pouquinho mais. O animal de estimação hoje em dia não é mais o mascote, o segurança da casa ou o amigão das crianças. Não, o pet de uns tempos pra cá virou mimo para os adultos. O início de uma família, um ensaio, seja ela qual for. Os dados são da COMAC, a Comissão de Animais de Companhia, do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Saúde Animal. E o que essa pesquisa diz? Bem, que entre 2019 e 2020 cresceu o número de pessoas que veem o animal como filho. Se em 2019, 24% dos cães se encaixavam nesse perfil, no ano passado já eram 31%, para tristeza do Papa. O filho de 4 patas, aliás, não é só uma polêmica cristã, lançada depois do comentário do líder católico.
ela é objeto de estudo científico também. É o que pesquisadores ao redor do planeta chamam de famílias multiespécies. Para alguns casais, o cachorro ou o gato são o começo da família. Uma espécie de treinamento para os filhos humanos que ainda estão por vir. Em outros lares, onde a criança não faz parte do planejamento, o pet ocupa de verdade o lugar dos filhos. E para os papais de pet, tá bom demais assim. Mas o que esses dois grupos têm em comum? Bom, com ou sem criança em casa, uma coisa é certa. O doguinho nunca foi tão humano quanto agora. Eles têm certidão de nascimento, feita em cartório, são alvos de disputa na justiça depois de divórcios, vivem em guardas compartilhadas, recebem até herança. Que coisa, né? Aqui no Distrito Federal, o setor de pets na economia é um que tem crescido cada vez mais e movimenta muito dinheiro, né? Muita gente realmente, especialmente agora na pandemia, trouxe doguinhos e gatinhos para dentro de casa para fazer companhia. É importante só lembrar que é um animal que vai ficar com você 10, 12, 15 anos. Não vale querê-lo agora só para ter companhia e depois abandonar, porque sua vida voltou ao normal, não é? Precisa fazer esse alerta. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, que a gente tenha uma excelente semana. Amanhã a gente volta a se ver ao vivo aqui, 11h45 da manhã, talvez até um pouquinho antes. Fique ligado que a gente qualquer hora está chegando com as notícias do dia para você. Obrigado pela audiência, viu? Tchau!